Olá, boa noite. Alguém aí no carnaval? Vamos ver quem está a postos neste carnaval para aprender um pouquinho sobre cefaleia. Todo mundo sambando. É bom também, né? Exercitar. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Acho que agora vai. Vamos encostar a carcaça aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pleno sábado de carnaval e me deu vontade de falar sobre cefaleias na visão da medicina chinesa. Não é nem uma vontade, é uma vontade. Mas é que tem uma colega aí perguntando, algumas pessoas perguntando nesse momento sobre cefaleia. Vamos lá. Vamos lá. Vulgarmente chamada de enxaqueca, né? Aquela cefaleia ou migrânia, migrane. O que a gente pode falar sobre cefaleia aqui? Na visão da medicina chinesa, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Na visão da medicina chinesa, a gente pode classificar a cefaleia de duas maneiras diferentes. Vou falar bem rapidinho, tá? Isso é desenvolvido em um dia de aula ou até mais, se incluirmos as fórmulas magistrais chinesas, que são as ervas, né? Vulgarmente chamamos de fitoterápicos chineses. Aí a coisa vai um pouquinho mais longe. Mas aqui é só para ter uma pequena ideia dessa classificação e de como tratar, mas para auxiliar a colega a fazer um diagnóstico. Você pode classificar a cefaleia em medicina chinesa quanto à etiologia, né, a origem do problema, do porquê está acontecendo o problema, ou você pode classificar em relação aos canais, quais os canais popularmente chamados de meridianos, né, que estão acometidos. Se a gente pensar, por exemplo, em etiologia, a gente pode pensar que uma cefaleia pode ser causada por um vento frio, um vento calor e por um calor de verão e umidade. Tá certo? O acupunturista sabe o que é isso. Então, vento frio é que você pega aquela friagem, que pode evoluir com uma gripe, um torcicolo, né? E, geralmente, as gripes, resfriados, né? Dão dores de cabeça, né? O vento calor também é a mesma situação. É aquele exposição a um certo tipo de calor, é um acometimento, ou com suas defesas estão baixas e é invadido por um vento calor, ou um vento frio que evolui para um calor, né? E isso leva também, aí já é um estado gripal mesmo, né? A gente não vai falar de gripe não, mas aí tem o resfriado e tem a gripe. A gripe o paciente já está com garganta inflamada, os olhos mais vermelhos, o paciente sente mais calor, né? Quer se descobrir, febre alta. E o vento frio é mais aquele resfriado, a coriza clara, o paciente tem calafrio, quer se cobrir, febre baixa, né? Então são essas diferenciações aí. E vento calor, e calor de verão e umidade, aí pode ser insolação, uma coisa mais agravada, tá certo? Bom, internamente as causas, seguindo-se essa linha da classificação de acordo com a etiologia, internamente as causas podem ser uma deficiência de Qi e sangue, ascensão de Yang de fígado, fleuma patógena se acumulando, pode ser na cabeça, pode ser em outras áreas, que a energia às vezes não sobe, né? Deficiência do rim e uma estagnação de sangue, que são os traumas. Então a pessoa bate a cabeça, né?
Essas cefaleias traumáticas muitas vezes são as mais difíceis de serem tratadas. É por isso que minha formação é em medicina chinesa. Bom, eu sou fisioterapeuta, antes disso eu já era acupunturista, depois eu fiz uma pós em acupuntura, fiz pós em osteopatia, trabalho muito tempo também com osteopatia, porque as causas mecânicas das doenças são muito importantes também. As doenças muitas vezes, né, não tem só uma causa energética, e uma coisa pode levar a outra. Uma questão mecânica desequilibra a energia, e uma energia desequilibrada desequilibra uma questão mecânica, né? Então é um caminho de duas vias, por isso que eu fiz uma jornada dupla de estudos, que é estudar a parte energética dentro da medicina chinesa e a parte mecânica, biomecânica na osteopatia. E agora estou fazendo uma formação, já vem aí quase para 2 anos, de PNL e hipnose, né? Para a gente também poder atuar mais fortemente, já que a medicina chinesa também atua, mas mais fortemente ainda na mente e nos traumas. Mas enfim, voltando ao tema, que é cefaleia, eu falo tudo isso para que você entenda todo esse raciocínio, né? Essa trajetória demorou até agora, né, só 20 anos, mas tem mais 20 pela frente no mínimo. Então, voltando a esse raciocínio, foi o que eu falei, nas causas endógenas, uma deficiência de Qi e sangue, uma ascensão do Yang do fígado, fleuma patógena, que pode se acumular na cabeça ou em áreas do tronco também, né? E aí a energia não sobe, deficiência de rim e as causas traumáticas, que são as estagnações de sangue. Tá ok? Bom, levando isso em consideração, principalmente se falando em fleuma patógena, a fleuma é uma condição de excesso, não é verdade? Nós acupunturistas classificamos a fleuma como uma condição de excesso. E ela é uma condição de excesso. Mas a particularidade na cefaleia é que ela pode ser, por exemplo, um excesso na cabeça, né? Uma sinusite, por exemplo, é uma fleuma, né? Uma umidade na cabeça. Mas ela pode ser que o paciente tenha uma fleuma em excesso no corpo, na região do tórax, por exemplo, estagnações, e aí a energia que deveria ascender para a cabeça não ascende como deveria. Então, apesar de ser uma condição de excesso, na região da cabeça, esse paciente ele tem uma cefaleia por deficiência. Olha que interessante. Isso muda o tratamento, obviamente. Agora, se nós formos pensar em canais, a classificação das cefaleias em relação aos canais, pensando só em canais, você pode ter uma cefaleia Yang Min, que é a cefaleia na fronte, a cefaleia Yang Min. Yang Min, estômago e intestino grosso, é isso? Uma cefaleia Shaoyang, são nas têmporas. Então, geralmente, uma cefaleia Yang Min, geralmente é um peso, né? É um peso na testa. E o acometimento, geralmente, é canal do estômago e intestino grosso, né? Geralmente, uma cefaleia por deficiência. Geralmente, mas sempre tem que avaliar o paciente. Pode ser uma cefaleia de excesso, quando é uma sinusite, aí dói a testa, né? Mas geralmente é uma cefaleia por deficiência. Uma cefaleia Shaoyang, por exemplo, é aquela cefaleia nas têmporas. Normalmente esse canal Shaoyang é triplo aquecedor e vesícula. Geralmente é uma cefaleia por excesso daquela... A pessoa fica latejando, né? Fica latejando, aquela dor em fundo de olho. Se você pensar em... esse pensamento que me veio agora. Se você pensar em meridianos, aquele vai e vem que o meridiano da vesícula faz, depois desce aqui pelo pescoço, né? Um pouquinho mais lateralizado aqui, e pensando já em osteopatia, né? Vai geralmente acometer a vértebra C2, C3 e C2, C3, que é a inserção mais ou menos ali do músculo elevador da escápula. Então, unindo
já que a beleza da história é unir as duas técnicas, essa união. Se você pensar em elevador da escápula, toda a região do trapézio, nós sabemos em medicina chinesa que é o fígado, não é isso? E a inserção C2, C3, C4 é a inserção do elevador da escápula. Bom, em termos nervosos, de raiz nervosa, uma das raízes que inervam o fígado sai de C3. Então você veja que o chinês, há muito tempo atrás, não falou à toa isso, né? Tem uma questão energética, claro, mas tem uma questão física também. Tá? Então, se nós pensarmos na integração das duas técnicas, e se você sabe fazer isso, teria que arrumar C2, C3, né, com uma manobra, ou alongamento, soltando essa região, massageando, às vezes ventosa, em trapézio, né, mas pensando em meridianos, é vesícula biliar e tripaquecedor. Lembrando que o yang do fígado, ele sobe, né, e ele transborda através do canal da vesícula. Por isso que vem essa cefaleia latejante aí. Tá ok? A cefaleia Taiyang, pensando em canais, é essa cefaleia que pega o meridiano de bexiga. Taiyang é bexiga, né? Taiyang da mão é ID, intestino delgado, e Taiyang do pé é bexiga. Então é aquela cefaleia que começa com peso na nuca. Tá bem? Aquele peso na nuca, muitas vezes não é só pressão alta, não. É esse meridiano que está precisando de um tratamento, né? E aí você tem que verificar o rim, as condições do rim também. Não trata só, lembra, a bexiga, ela é um fu. Não é isso? É um fu. O yang também sobe por aí, mas ela é um fu. Você tem que tratar o órgão cheio, o zang também, né? Então, muitas cefaleias, principalmente aquelas que vêm após relação sexual, é deficiência de rim, né? Claramente deficiência de rim. E a cefaleia, nós classificamos como Jueyin, é aquela cefaleia no topo da cabeça, o que pega, vulgarmente fala em capacete, pega o topo da cabeça. Aí é fígado mesmo, muitas das vezes por deficiência do fígado. Aí você tem que avaliar os sinais e sintomas, né? Uma deficiência de fígado, o fígado fica deficiente exatamente no quê? No rim ou no sangue, né? Comumente no sangue, uma deficiência de fígado cursa com cãibras, unhas fracas, né? Mulher é mais fácil detectar, unhas fracas e queda de cabelo. O cabelo tem muita relação com o sangue do fígado, o brilho do cabelo, né? O volume também, além do rim, obviamente. Isso que nós aprendemos no básico de uma formação em medicina chinesa, é que o rim comanda os cabelos. Mas não é só o rim, é o fígado também, especificamente o sangue do fígado. Então, paciente com cãibras, unhas fracas, e às vezes o intestino fica ressecado. O que mais, né? Visão, perda de visão, principalmente visão noturna, ou quando levanta rápido, vê aquelas mosquinhas. Isso tudo é deficiência de sangue de fígado, tá certo? Então, a grosso modo, a classificação da cefaleia seria quanto à etiologia, se é uma invasão de algum patógeno, vento frio, vento calor, calor de verão e umidade. Se ela é interna, né, resumindo aqui, se ela é interna, é por deficiência de sangue, de Qi, fleuma, ascensão de Yang, traumatismos, tem as estagnações de sangue, né, e a deficiência do rim. Eu acabei de falar que uma das características bem fáceis de
de identificar é a cefaleia que vem após a relação sexual. Tá bem? Vamos ver quem chama aqui. Bom, e aí, como seria o tratamento? Bom, se você é acupunturista, já deve estar imaginando uma série de pontos para isso. Eu espero que você imagine mesmo, né? Porque tem que botar a cachola para pensar. A grosso modo, nós poderíamos dizer o seguinte: se o paciente tem vento frio, você tem que tratar o vento frio, né? Mas são os estados gripais. Essas cefaleias, geralmente, elas não são crônicas, né? Elas são agudas. Então, você vai tratar vento frio. PA5, P7, IG4, VB20, VG16, pontos que tratam vento frio, né? Aí você vai tratar fígado também, porque tem que tirar as dores no corpo. A energia do pulmão estagnou, porque foi invadida, e já que o metal não controla a madeira dispara, porque essa é a tendência dela. Aí vem essas dores de cabeça, né? E dores no corpo. Enfim. Que mais? Aí, vento calor, você usa G11, pode usar algum tipo de sangria, né? VG14, ápice da orelha, tudo para baixar a febre. IG4, pontos que tiram calor, tá bem? Aí 45, mas depende do quadro aí. Mesmo se segue com vento calor, aí calor de verão, aí é mais sangria mesmo. E o que mais? Agora, nas outras causas, deficiência de Ti e sangue, tem que tonificar Ti e sangue. Tonificar Ti e sangue é basicamente baço, né? Faz isso através do baço. Ascensão de Yang de fígado, com alguns pontos similares, né, que a gente já falou do vento calor, por exemplo, você tem que abaixar um pouco esse Yang, esse calor. Então, muitas vezes F2, F3, IG4, VB20, VG20, tudo isso abaixa Yang de fígado. Sangria na orelha. A cefaleia responde muito também, as cefaleias com auriculoterapia. Então, principalmente na escola Hong Chun, que eu fiz toda a formação da Hong Chun, existem pontos bem interessantes, bem bacanas para cefaleias, que são aqui no antitragos, tem um ponto de cefaleia, SNV externo, enfim. Estou falando rápido porque eu estou falando para acupunturista. Se você é paciente, está vendo isso, aí tem que vir, tem que tratar, tem que avaliar. E nas questões sobre formulações chinesas, é muito importante que o diagnóstico tenha sido muito bem feito, porque a formulação ela é específica para cada um desses quadros, tem para tudo. Então, você tem formulações para vento frio, né? Por exemplo, Marruan, você tem para vento calor, Intialsan. O que mais? Se nós pensarmos nas deficiências de Ti, de sangue, Shen Qiuan, ou se esse fígado está com deficiência de sangue também, tem que nutrir o sangue do fígado. Você vai usar fórmulas que contenham Angélica sinensis, que é Dengui, né? Rehmannia, todos tônicos de sangue. Ao mesmo tempo, se o Yang está subindo muito, porque o Yin não controla, porque o sangue não controla, você tem formulações específicas que atuam subindo, tonificando o sangue do fígado, ao mesmo tempo que controlam o Yang do fígado. Tá, ok? Como Jiaowei, Xiao Yao San, Jiaowei, Xiao Yao Wan, né? Xiao Yao Wan. Oi, boa noite. Muitas outras também, né? Muitas outras formulações. Tem que ver cada um dos casos, avaliar direitinho. E como que se avalia em medicina chinesa? É muito famoso, muito conhecida a questão de pulso e língua. Então, se a língua está vermelha, se está pequena, se ela é uma língua gorda, se tem marcas de dentes, como está a saburra, se está fina, se está grossa, se está branca, se está amarela. Tudo isso são indicativos de como todo o sistema de órgãos e vísceras, sistema energético, circulação desse paciente está funcionando.
um bom acupunturista, ele tem condições de, olhando a língua, determinar ou chegar muito próximo da raiz do que está acontecendo com esse paciente. E ele vai confrontar isso com o pulso e complementar o que ele está observando, assim como ele vai também, através de questionando sobre sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas? Então, sinais é aquilo que o terapeuta, o acupunturista, ele vai observar no paciente, tá certo? Se o rosto é pálido, se ele é pálido e ele é macilento, aquele pálido cadavérico, né, já indica uma deficiência de sangue. Se ele é pálido, mas tem um certo brilho, é uma deficiência de yang. Né? Se o paciente é verborrágico, se ele é mais calado, a postura, ele observa as unhas, então a observação da orelha, todo o pavilhão auricular, onde tem sinais esbranquiçados, avermelhados, que mostram regiões que estão mais com problemas mais agudos, mais crônicos, inflamações. Ele observa a língua, como eu falei, todos esses sinais. Observa o cabelo, se tem vida, observa até como o paciente anda, né? Como ele pisa, se ele pisa para dentro, para fora. Tudo são indicativos de como é esta pessoa, como ela é. Né? E os sintomas é aquilo que o paciente queixa. Né? Olha, eu não durmo, eu demoro para dormir, ou eu acordo à noite, ou eu faço xixi à noite, ou eu faço esforço e tenho uma tontura, ou eu vejo mosquinhas, né? O que mais? Todas essas queixas. Por exemplo, nós questionamos em relação às fezes, se elas são bem formadas, se não são, até se elas afundam ou não, porque isso são indicativos interessantes, né? Como é que está o sistema digestivo, se tem umidade nesse paciente, se elas afundam, tem umidade. Muitas vezes, é claro, precisa, obviamente, de todos os exames clínicos necessários que a pessoa queira fazer, ela pode e deve fazer acompanhamento com o seu médico, né? Mas há certos indicativos que nós percebemos, por exemplo, no pulso, bate com as fezes, por exemplo, se a fezes afunda, muitas vezes a gente já fala que esse paciente tem colesterol alto, né? Não estamos diagnosticando colesterol, né? A gente só faz um paralelo com o conceito chinês de umidade. Então, na verdade, o correto seria dizer que a umidade nesse paciente, a umidade interna, está alta. Tá? E muitas vezes, não que isso seja um diagnóstico, quem faz diagnóstico é médico, né? Nós fazemos análise energética, então muitas vezes vai fazer lá o exame bioquímico e está alto mesmo. E não importa se não estiver, né? Nós não vamos tratar isso. Quem vai tratar isso é o médico. Nós vamos tratar o quadro energético. Se você observou aquilo, é porque tem aquilo, né? Com outros sinais e sintomas, óbvio. O que mais? Só para complementar, já que eu falei que eu também ia falar sobre osteopatia, né? Eu falei um pouquinho sobre cefaleia, os tipos, como que nós diagnosticamos, alguns exemplos de fitoterápicos. Existe muito mais do que isso. O fitoterápico tem que estudar bastante mesmo, né? Tem bastante estudo, dedique-se ao estudo. Então, vou emendando já com a questão do meu curso. Um curso muito profundo, que ele pega muito, embasa muito em como fazer esse diagnóstico dentro de todo o raciocínio que nós estaremos fazendo em relação às ervas, okay? Em relação às formulações. Então, não é simplesmente apresentar as formulações, que tem muito por aí. Não é simplesmente apresentar. E qualquer catálogo, né? Estou com 2 catálogos aqui. Tem livros muito bons aí. Qualquer catálogo ele te
ele te mostra diversas formulações. Esse aqui tem 44 formulações. E esse outro aqui mais um tanto. Bom, qualquer catálogo te apresenta isso. Mas existem diferenças sutis entre um e outro, muitas vezes, que fazem toda a diferença no tratamento do seu paciente, para resolver a questão, ou melhorar muito. E o mais importante, como eu falei, já que qualquer catálogo e o Google mostra diversas fórmulas, não é só ler a fórmula, o que ela tem, algumas indicações, alguns paralelos, né, com sinais e sintomas, algumas indicações. Não é isso. Você jamais você vai indicar um fitoterápico chinês, uma formulação magistral chinesa, de acordo somente pela correspondência entre outros desequilíbrios que a pessoa apresenta. Por exemplo, regurgitação ácido gástrica, diarreia, cansaço, tal. Você não vai indicar o fitoterápico por isso. Você vai ver qual é o quadro energético que esse paciente está apresentando. Por exemplo, se falar em refluxo, você pode ter um ataque de fígado ao estômago que causa refluxo. Isso é uma formulação. Você pode ter um calor no estômago que causa refluxo. Isso é outra formulação. Você pode ter um frio no estômago que causa refluxo, né? E calor e frio são totalmente antagônicos e as fórmulas são antagônicas. Então, as fórmulas são exatamente opostas. O que mais? Então, não é por sinais e sintomas. Isso é pelo diagnóstico energético, pela anamnese energética. Tá certo? O que é a anamnese energética? É o que eu falei um pouquinho até agora. Observar pulso, língua, sinais, sintomas, queixa, ouvir o paciente, ver os sinais que ele apresenta, as regiões das dores, etc. Você chega nos meridianos, nos zangues acometidos, nos fusos, vai ver o hábito de vida desse paciente. Muitas vezes você vai sugestionar mudanças de hábitos para realmente, entre aspas, consertar aquela pessoa, né? Porque muitas vezes não adianta, faz acupuntura, volta, a mesma coisa as formulações, né? Por quê? Porque a pessoa persiste num hábito que está errado. Então, se ela não mudar o hábito, como que ela vai mudar se muitas vezes ela nem sabe? Então, você tem que instruir, ensinar temperatura de alimentos, alimentos frios, alimentos quentes, o que a pessoa pode ou não comer, né? Você vai sugerir, muito mais do que sugerir, é ensinar, fazer ela entender o raciocínio também. E a pessoa sozinha consegue entender muita coisa e perceber. E mudando, às vezes, esses hábitos que podem ser alimentares, podem ser posturais, podem ser hábitos de vida mesmo, estar ou ficar em lugares úmidos, né? Viver em lugares úmidos, por exemplo, usar roupas úmidas, quem faz natação, ou quem vive em praia. Então, isso gera uma certa umidade, a pessoa depois ela tem questões com umidade e não vai melhorar nunca, né? Não vai melhorar nunca se ela não souber disso. Então, tá aí, o curso fique atento depois, eu vou deixar a página do Face onde eu sempre divulgo esses cursos, porque as datas vão mudando, né? Às vezes tem um curso, às vezes tem outro, muda o assunto, aquele passa e vem outro. A gente vai dançando conforme a música. Não é isso? Eu fiz esse curso de fitoterapia geral, que tenho certeza que você vai aprender mais do que muitos cursos de vários meses por aí, em cima do raciocínio clínico da medicina chinesa, como raciocinar, como diagnosticar e como prescrever, em cima disso tudo, qual que é a fórmula magistral chinesa que você vai passar para esse paciente. Tá ok? Então, em cima disso tudo. Que mais? Porque assim, a medicina chinesa tem que ser assim. Ela é muito individualizada. Ela é quase que, usando uma palavra da moda aí, é
é um coach energético na pessoa, né? Tem uma outra palavra que eu vou lembrar já já, porque ela é uma intervenção muito particular. Porque pode haver pessoas que têm uma cefaleia, né? Pode haver não, há, né? Pessoas que têm uma cefaleia que fisicamente é igual de um para outro, mas a causa exatamente não é. Pode ser inclusive oposta. E aí o tratamento vai ser completamente diferente de um para outro. Entende? Então, levando isso em conta, só para complementar esse raciocínio, a gente já vai encerrar. Eu falei da cefaleia, os tipos de cefaleia, como elas são classificadas, um mal passando assim sobre pontos, porque eu fico até receoso de falar, porque eu não quero que a pessoa use sem saber o que está fazendo. Então, mesma coisa com pontos e formulações, eu falei muito rápido mesmo, até para você não entender mesmo, tá? Para que você entenda que requer uma avaliação mais detalhada. Então, não é de forma nenhuma uma receita, jamais pode ser uma receita, não é nenhuma sugestão. Foi só uma citação de alguns exemplos. Então foi bem rapidinho, que é para não entender mesmo, só para saber que tem. Se for para entender, não tem jeito, tem que procurar um profissional, tem que fazer curso, aproveita, meu curso está bom, está barato, não estou aqui para vender curso, mas só estou aproveitando a oportunidade para que você saiba que existe, tá bom? E de qualidade, pode ter certeza. Pergunta para quem fez. Observa quem fez, pergunta, né? Pergunta para os amigos. Então é isso. E para encerrar, para não dizer que eu não falei de osteopatia, vamos lá. Eu comecei dando um exemplo que é vértebra C2, C3, né? Que projeta uma dor para fundo de olho e têmpora. Isso porque pega canal Taiyang, que é bexiga e D, e pega Shaoyang, que é VB e TA. Bom, por questões biomecânicas, essas micro-rotações da coluna, o que elas podem ocasionar? Um tensionamento mais de um lado do que de outro da sua cervical. Que muitas vezes tem uma inflamação ali subclínica, crônica. Subclínica porque não dá um sinal clínico toda hora, mas ele fica no limiar ali, subclínico. Fica aquela tensão, isso fica projetando dor, né? Que mais? Pensando em musculatura temporal, músculo temporal, solta um tendão que passa aqui por baixo do arco zigomático, né? E vai inserir aqui na mandíbula e faz o fechamento. Quando esse músculo contrai, imagina que você está mastigando um chiclete. Coloca as mãos aqui do lado. Está sentindo o músculo trabalhar? Pois é, esse músculo está trabalhando é o temporal. Como ele vem com um tendão aqui para sua mandíbula, toda e qualquer tensão nessa região, ou mal oclusão, tem que ir no dentista, né? Pedir para ele verificar lá os seus métodos próprios, acho que é o carboninho, etc., né? Se não tem nenhum contato prematuro, né? Acho que, se eu não me engano, o termo é esse, né? Se não está pegando nenhum dente, que isso diariamente, você falando e mastigando, geram tensões, desequilíbrios musculares que desorganizam toda a parte muscular. Então, quando os problemas são de ATE, que geram as cefaleias, deve-se sempre procurar dentista, bucomaxilar, etc. Toda essa turma aí eficiente. Fora isso, dentro da osteopatia e da medicina chinesa, acupuntura, existe uma série de pontos nessas regiões e regiões distantes, já que a acupuntura também vai trabalhar com pontos distantes, na mão, nos pés, que amenizam essas tensões, desinflamam
Se nós falarmos em osteopatia, já que eu já falei de medicina chinesa, né? E só para complementar e fechar a medicina chinesa, essas tensões que nós temos devido ao estresse, que pega muito o fígado na visão chinesa, né? Lembrando que fígado, e eu não estou falando aqui como médico, eu estou falando como acupunturista, né? Então esqueça nesse momento as funções metabólicas do fígado. Estamos falando do fígado para o acupunturista. O fígado é todo o sistema nervoso. Então à noite, muitas vezes a pessoa arranja os dentes, faz o bruxismo, porque é o descarrego desse sistema nervoso. Todas aquelas tensões, aquele estresse, muitas vezes aquela raiva, não pôde mandar o patrão catar coquinha, etc. Ou coisas que nós suportamos na vida, trânsito, enfim, whatever. E você guarda isso, muitas vezes à noite você descarrega rangendo os dentes, tá? Porque toda essa região é fígado, o fígado guarda raiva, tem relação com a raiva, mas raiva não é simplesmente a raiva do amiguinho, do coleguinha. É o estresse, é a irritabilidade, não só necessariamente raiva. Então isso descarrega por aqui. Bom, então, excetuando-se essas questões que eu falei agora, de medicina chinesa, só complementando, e aí você vai ter formulações para isso também. E todos esses pontos dessa região, pontos distantes, então, tirando tudo isso, casadamente, se a pessoa sabe, entende, tem informação para isso, ela deve até fazer todos os ajustes dentro, já que estamos falando de osteopatia, dentro da osteopatia. Então, arrumar toda a cervical, toda a coluna e toda essa região de mandíbula. Como que se faz isso em osteopatia? De diversas maneiras também. Terapia crânio-sacral, no qual você suavemente mexe em toda a questão do crânio, desses micromovimentos que o crânio tem, que quando você inspira, ele expande e contrai. Expande e contrai. Então todas essas suturas que nós temos no crânio, elas possuem micromovimentos, que para quem não acredita, né, já está comprovado que isso existe, através até de medições com raio laser. Então a ciência ocidental por muito tempo não acreditou nisso, né, e agora já foi comprovado. Então a osteopatia, através da terapia crânio-sacral, ela trabalha com isso e com esse desprogramar dessas questões. Às vezes uma sutura fica presa, fixa, e gera uma tensão. Aqueles acidentes traumáticos de choque na cabeça, também. Por isso que as cefaleias, na visão chinesa, as cefaleias por trauma são as mais difíceis de serem tratadas, né? E a osteopatia faz isso também. Muitas vezes com mais sucesso, outras vezes nem tanto sucesso, depende do que está acontecendo. Como tudo, já que saúde não é ciência exata, como tudo em saúde, não dá para ter aquela certeza 100% e garantir que você resolve, porque cada ser humano é único, né? Cada ser humano é um. Tá certo? Então um bateu uma bolinha de tênis e teve problema, o outro caiu da laje e não teve problema. Então cada pessoa é de um jeito. E aí, se pensarmos em mandíbula, dentro da osteopatia, existe todo um trabalho que se faz em toda a musculatura. Por exemplo, os pterigóides, que são esses músculos aqui embaixo. Apalpa o seu aí. Pega o ângulo da mandíbula, que é onde faz a curva aqui, ó. Onde faz a curva é o ponto E6 na acupuntura, né? Passa para dentro, por baixo, como se quisesse passar por baixo aqui do pescoço, passa seu dedo aí. Aí não dá para falar, né? Eu vou continuar falando, mas não dá. Você mantém a boca fechada, de forma suave, pega aí e aperta suavemente o seu dedo lá no fundo. E de preferência contra essa parede da mandíbula. Pode fazer com o dedão que é mais fácil. Aperta aqui. Como se fosse para cima, mas para fora também. Veja se dói, tá? Mesma coisa aqui.
muitas vezes dói pra caramba, né? Por quê? São pessoas que têm tensões, por exemplo, dos pterigóides. Você tem que desprogramar isso com a osteopatia. E não é uma questão de massagem, nós estamos falando de massagem. Existe um jeito certo de você comprimir com o ângulo certo da cabeça e uma respiração, muitas vezes que você pede para o paciente, para você desprogramar isso, tá bem? Mesma coisa, toda essa outra musculatura, que são os ióideos, milioides, todos que se fixam, por exemplo, aqui no famoso gogó, tá? E aqui saem diversos músculos que fazem um equilíbrio, como se fosse uma roldana, entre aspas. Então você tem muitas vezes músculos tensos. E quando você solta isso no paciente na sessão, a voz do paciente muda na hora e ele percebe isso. Só de tirar a tensão, porque são pessoas que mantêm tensões aqui, tem encurtamentos. Hoje o celular, né, fica aqui, então dá problema na cervical, dói, inflama e pode dar certos encurtamentos. Então tem toda essa desprogramação que ela é externa, até com massagem, no masseter. Masseter é esse musculinho que está aqui. Opa. A gente fecha a boca, ele contrai. Fecha a boca, aperta um pouquinho os dentes com o dedo aqui. Tá vendo que ele sobe e desce? Só essa contração. Então aqui você tem um músculo masseter. Peraí, tem uma amiga chamando aqui, que ela quer aqui. Tá falando da live. Aí. Pronto. Ali. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. O masseter é um dos músculos mais fortes do corpo, porque pelo tamanho dele e a força que ele faz na mastigação, existe um cálculo entre tamanho e força, etc., que a gente estuda em fisioterapia, mas já até esqueci essas coisas, hein? E você pega a força desse músculo por centímetro quadrado, é um negócio impressionante que esse músculo é forte. Enfim, e você solta isso externamente e também, né? A gente põe a luva e vai mexer dentro da boca do paciente para você soltar a masseter, ali onde se insere o músculo temporal, tá? Tem toda a musculatura interna aqui, ó. Pega o seu dedo aí, limpinho, né? O meu tá limpinho. Se você pegar amassando o rosto aqui, cantinho do olho, se você descer aqui, é um ponto de acupuntura. E D18, aperta ele aí. Vê se ele dói. Dói um pouquinho, de um lado, do outro. Então, são pontos usados em problemas da ATM. Mas internamente, através da osteopatia, você tem como soltar. Toda a musculatura interna, na boca, é mexido. Existem certos tipos de ajustes sem estralos, não precisa ter medo, que você faz só lateralizando a mandíbula, com uma respiração correta, a pressão correta que o seu osteopata deve fazer aí, você consegue soltar um temporal de um lado e do outro lado ao mesmo tempo. Vamos ver. Parece que está filmando ao contrário, a gente se perde aqui, hein? Você solta um temporal de um lado e um pterigóide do outro ao mesmo tempo, com uma simples manobra, que não é tão simples. A hora que a gente está ali trabalhando, cansa e dói as mãos, viu? Porque tem que ficar um tempão. O paciente está relaxando, mas a gente está, né? Tá bom? Então, isso foi só uma palhinha, né? Ó, tem ângulos certos nos quais você puxa a orelha do paciente, tá? E ajustes que você faz. Esses dois pontinhos de ossos que tem aqui atrás, só segurando com a pressão correta e às vezes acompanhando a respiração, no qual você
faz uma alavanca aqui atrás para soltar aqui atrás temporal, aqui na frente, né? Porque é o mesmo osso, você aperta aqui, na frente ele tende a abrir e relaxar e soltar a mandíbula junto com o occipital, tá? O occipital internamente ele vai fazer certas articulações, né, que você consegue soltar até aqui o nasal aqui na frente. Então todo esse trabalho dentro da visão da biomecânica, né, é interessantíssimo para quem tem cefaleias crônicas, porque tudo isso está preso. Se você tem isso, não adianta tomar analgésico. Adianta, na hora que você está pulsando ali, adianta. Mas vai tratar. Vale muito a pena o investimento. Vale muito a pena. Está investindo em você, é a única coisa que você tem aí, né, que é esse corpo e a saúde. Perdeu saúde, perdeu tudo. Não tem trabalho, não tem nada. Então, como que os mestres chineses faziam, né? Com muita acupuntura, etc, né? Mas as coisas evoluem, graças a Deus, e você pode complementar consciências mais novas, mas muito eficientes e muito complementares. Tá bom? Então eu acho que, rapidinho, eu falei o que eu me propus a falar sobre a visão da medicina chinesa nas cefaleias, um pouquinho sobre as formulações chinesas, brevemente, porque é interessante quando nós falamos em formulações chinesas que não se indica pelos sintomas e não é porque eu estou tomando que me faz bem que o fulano pode tomar. Tem que ser uma pessoa que tem uma formação em medicina chinesa para poder prescrever, porque senão vai fazer coisa errada e pode dar errado, pode complicar. Então é muito mais sério do que se pensa, então procure um profissional formado, tá bem? E um pouquinho lá do meu curso, mas um pouquinho de osteopatia, essas visões biomecânicas do corpo. Para você ter ideia, se o paciente pisar errado, né? Se o paciente pisa errado, não é só uma questão de pisar, aquele que sobrecarrega muito a musculatura que a gente chama de cadeia posterior. Então, a musculatura que está posterior, na panturrilha, a musculatura dos isquiotibiais, aquela musculatura posterior, vai chegando na cintura, tudo isso já pode dar uma dor lombar. Mas imagine que não deu ainda, né? Ou pode dar também. Sobe pelos paravertebrais, são os músculos ao longo da coluna, grande dorsal, né? Vai chegar aqui nos trapézios, vem para o pescoço e projeta uma dor que pode ser no olho ou mesmo na nuca, só porque o paciente está pisando errado. Então não é só na boca, né? Não é só em cima. Então, até a forma do paciente, ou se está muito encurtada, a pessoa fica muito, nós ocidentais, né? Eu não, porque eu trabalho em pé o dia inteiro, né? Tenho até as pernas meio cansadas, mas a pessoa que trabalha muito sentado, toda essa musculatura que eu acabei de descrever, a musculatura posterior, ela encurta. E aí sobrecarrega a coluna, sobrecarrega o pescoço e vem essas dores. Então, técnicas, né? Uma yoga bem feita, bem feitinho, muitas vezes é também a solução do problema. Então, veja como é um universo esse paciente. Tem que casar muitas vezes essas técnicas de ajustes que eu falei, né, biomecânicos, uma conversa sobre questões alimentares em cima do desequilíbrio energético que o paciente tem, às vezes algumas formulações, acupuntura, obviamente, e técnicas que, por exemplo, trabalham a postura. Então, cada paciente é um universo, e nós não estamos nem falando agora ainda da parte emocional. Porque se for uma pessoa muito nervosa, muito irritada,
muito medrosa, muito preocupada, ele dispara essas dores de cabeça. Tá? Pensa demais, então, muito preocupada, pensa demais, pode ser que as dores de cabeça sejam na fronte, porque é o Yang Min, ele pega estômago, intestino grosso, mas é o que? Baço também, as preocupações, né? A pessoa pensa demais, se a pessoa é muito nervosa, muito irritada, cefaleias podem ser latejantes, se ela é muito medrosa, na nuca, né? Não quer dizer que uma dor aqui a pessoa é medrosa, não quer dizer, só estou dizendo aí, complementando um pouco da parte emocional também. E isso tudo se mistura. E se teve trauma, algum trauma, né, emocional, um assalto, alguma coisa, você pode ancorar ali algum medo, algum sentimento que pode afetar N coisas no organismo, mas também uma dor de cabeça. Então, o ser humano, cada um é um universo. E o profissional ele tem que buscar nisso tudo encontrando a saída, ajudando a pessoa a sair desse caminho, tá certo? Então acho que eu falei demais até, mas dei um en passant sobre tudo, só porque, para que ficar sambando aí, né? É melhor estudar. Tá bom? Boa noite, obrigado por assistir. Eu vou postar esse vídeo para quem não viu, tá bom? Abração. Obrigado, boa noite.